Um bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo, os irmãos, inclusive do grupo agora, né? Temos um grupo. O grupo chama-se Grupo dos Remidos. E aí a pessoa pergunta, mas o que significa, Guilherme, a palavra remidos? A palavra remidos, ela significa que foi libertado ou perdoado, que se desobrigou de compromisso, ou seja, o seu pecado, a sua situação que nós tínhamos, foi quitado por Jesus na cruz do Calvário. Então eu achei por bem colocar essa palavra Grupo dos Remidos, porque foi libertado ou perdoado de todo o seu pecado. É claro que é bom a gente ressaltar que não é porque isso que Jesus fez por nós na cruz que nós não temos pecado. Se nós dissermos que não cometemos pecados, o próprio apóstolo João, em uma das suas epístolas, diz que nós somos mentirosos. Então sim, cometemos os nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, em ato, palavra, pensamento, olhar, omissão, enfim. E só que nós temos o nosso altar, né, dentro ou na igreja ou dentro da nossa casa, que são nossos quartos, onde nós pedimos perdão pelo que nós fazemos durante o nosso dia a dia, né? E assim somos sim diariamente perdoados. Então fizemos juntos aí um grupo chamado Grupo dos Remidos. Ontem eu estava meditando num assunto da Palavra de Deus e à noite, porque sempre eu tenho meu devocional à noite, né? Então eu leio, tem uns livros que eu leio, depois eu leio a Bíblia, depois vou orar, pedir a Deus, falar com Deus, falar como você estamos conversando aqui, como uma pessoa na minha frente, porque Deus tem pessoalidade, né? E depois eu fui meditar nesta palavra e o Espírito de Deus me tocou a respeito do culto. Porque você sabe, para quem não sabe, há cultos no céu 24 horas por dia. Diariamente, os cultos são colocados ali diante de Deus e diante do Cordeiro. Por que isso? Porque para o culto ser feito ali, ele depende da igreja aqui. Depende da igreja. Então, cada glória que você dá, cada culto que a igreja faz aqui, todos os dias, cada louvor que é feito aqui, é refletido no céu. Por que eu digo isso? Porque há uma ligação do Espírito Santo aqui na terra com o Cordeiro e o Pai lá no céu. Por isso que quando ele disse, como Jesus disse antes de subir, disse assim, e não que queriam, depois que ele ressuscitou, que ele fosse, deixasse os discípulos, ele disse assim, não, se eu não for, o Consolador não virá. Eu preciso subir para o Consolador descer. Porque ele queria dizer o seguinte, como eu estou com você agora aqui, com vocês, pessoalmente, fisicamente, eu estarei com você espiritualmente.
invisivelmente através do Espírito Santo. Por quê? Porque eu vou habitar agora, eu vou embora, eu vou subir, mas eu vou habitar dentro de você através do Espírito Santo. Mas se eu não for, vocês querem que eu fique, né? Se eu não for, o Consolador não pode vir. Então, com certeza, antes de Jesus subir, o trono de Deus, que é um formato de um carro, porque o trono tem rodas. Se você, para não haver dúvida, Ezequiel capítulo 1 fala das rodas do carro, que o Espírito Santo não cobiçou o trono de Cristo, que estava ao lado de Deus, ao lado do Pai, mas ele preferiu ficar nas rodas do trono. Então, provavelmente esse trono, esse palanque, por assim dizer, esse trono, onde tem as rodas, quando desceu bem em cima do cenáculo, não era uma igreja, era um hotel que eles alugaram, porque como eles não podiam fazer culto nas sinagogas, até porque a sinagoga não aceitavam os cristãos ali, porque eles até hoje não creem em Jesus. Muitos judeus não creem que Jesus é o Messias. Então eles tiveram que alugar um cenáculo para poder fazer o culto ali. Então o Espírito Santo desceu, o trono de Deus desceu e o Espírito Santo saltou das rodas ali no cenáculo. E ali, assim que Jesus subiu ao céu. Então há um culto, queria até mostrar para vocês aqui, há um culto constantemente no céu. Tá vendo? O que eu vou ler para vocês é mais ou menos isso aqui, ó. Aqui as rodas do trono, tá vendo? As rodas, onde o Espírito Santo preferiu ficar. Tá lá em Ezequiel 1. Aqui os 24 anciões, tá? 24 anciões. Os 4 querubins, tá vendo aqui, ó? Os 4 querubins, que tem 4 faces cada um. A águia, boi, a de homem e a de cordeiro, 4 faces. E aqui está o cordeiro, corpo físico, ou seja, mais transformado, e aqui está o Pai. E aqui é os serafins que pegam, recolhem as orações nossas e os louvores e jogam aqui, local de incenso. Entenderam? Então vamos lá. E aí eu queria ler com vocês Apocalipse, capítulo 5. Capítulo 5. Eu vou ler só alguns versículos, porque eu não quero ler todo, eu não quero dar uma aula aqui extensa para vocês. Mas eu quero dar alguma... Eu vou ler a partir do versículo 1 para a gente entender um pouquinho mais. A visão do livro selado com 7 selos e a do cordeiro. Capítulo 5 de Apocalipse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Esse que estava sentado no trono aqui é o próprio Pai, tá? É o próprio Deus. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Aqui é João, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Começar logo a deixar vocês curiosos. O apóstolo João, conforme esse capítulo aqui, chegou ao céu primeiro que Jesus. Ele chegou lá primeiro que Jesus. Tá? É um suspense, eu vou explicar. Peraí, vamos continuar lendo. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro,
nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões, quer dizer, esse ancião aqui é um dos 24 anciões, me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Versículo 7. Pois veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, ele tomou o livro da mão do Pai, que estava com ele. Tomou o livro, e quando tomou o livro, versículo 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, que é o Pai, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, é aquilo que eu falei para você, as orações são incensos. Essa oração, esse incenso, esses louvores vão para dentro dessas taças, que está com os 24 anciões. Os 24 anciões, quem são os 24 anciões? Ele programa o fuso horário da Terra, do mundo todo. Por exemplo, agora são 10 horas e 25 minutos. Então nós estamos no 10º ancião. Estamos no 10º ancião. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. 8 ancião, 9, 10. Nós estamos nesse aqui, ó. 10º ancião. O que está acontecendo agora com esse 10º ancião? A taça dele, a taça desse 10º ancião, são 1 hora, das 10 até as 11 horas, está entrando ali orações que estão feitas agora, o mundo inteiro. Todas as orações estão sendo depositadas nessa taça desse 10º ancião. Todos os louvores, todas as pregações, inclusive até essa aula que eu estou dando para você aqui, está sendo, porque está sendo feita uma ligação entre eu e o Espírito Santo, entre você que está prestando atenção e o Espírito Santo, que está trabalhando na tua mente para você poder entender. Então agora, essas taças, esses 24 anciões, seguram taças de ouro, que é cheia do incenso, que são as orações dos santos. Então a nossa oração é incenso. E depois que chegar no 20º, aliás, peguei o livro errado aqui, no 24º ancião, que seria, por exemplo, a meia-noite, começa a contar de novo. Aí vai. 1ª hora, 2ª hora, 3ª hora, vai. Então esses serafins aqui, eles recolhem as taças dos anciões, pegam todas elas, as 24, e jogam aqui. E essa aqui, esse incenso, essa fumaça sobe e vai para as narinas de Deus. E ali é onde ele distribui os pedidos, as orações que são feitas, são pedidas, né? Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos 8:26 que nós não sabemos orar como convém. Da mesma forma, 8:26 de Romanos,
O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquela ligação que eu falei para você. Nós não sabemos orar, não sabemos falar. E a Bíblia já adiantou para falar isso, que nós não sabemos mesmo. Mas o Espírito Santo intercede, faz com gemidos inexprimíveis. E o que é gemidos inexprimíveis? Vamos aprender agora. É uma expressão que descreve um estado de intensa emoção ou sofrimento que é tão profundo que não pode ser adequadamente expresso em palavras. Quando você está orando, as suas emoções, os seus sentimentos estão abalados, e você está ali clamando no sentido de sofrimento. Por exemplo, alguém morreu da sua família, ou você está passando por uma dificuldade muito grande, sei lá, você está desempregado, está endividado, enfim, mas aí você dobra o joelho e pede a Deus que te socorra. Eu não estou dizendo esse negócio de desemprego, essa coisa, falta de prosperidade. Eu não estou dizendo, até porque eu não concordo, esse negócio de tal campanha, tá? Vamos fazer campanha que Deus abre as portas. Vamos fazer campanha que Deus vai... Não é isso. Ou você... Aí fica a seu critério. Eu, no meu caso, eu gosto de usar sempre o joelho e a boca, que é dobrar o joelho no chão e a boca para orar e pedir a Deus uma intercessão. Porque às vezes a gente fala assim, às vezes eu sou um pouco radical, muitas vezes eu falo assim, eu não vou pedir emprego para Deus não, porque eu sei me virar, não vou pedir não. Só que no caso você está até desprezando um pouco da humilhação sua perante Deus. Você não está servindo a Deus para Deus te abrir portas, você não está servindo a Deus para Deus te dar prosperidade, você não está servindo a Deus para Deus te curar, você não está servindo a Deus para Deus te arrumar uma esposa, um marido. Não é isso. Não é isso. Agora, pode ser que você use nesse gemidos inexprimíveis esse pedido. Eu sei porque quando eu estava procurando uma esposa para casar, eu orava intensamente, só pensava nisso. Eu orava 24 horas pedindo, Deus, dá minha esposa, fulano assim, ciclano, tal, e não sei o que. Eu quero assim, assado e tal. E na primeira vez que eu namorei com uma serva de Deus, não deu certo. E na segunda vez deu certo, que é a esposa que eu estou hoje, que vai fazer agora 24 anos de casado. Já vou chegando já quase a bodas de prata, né? Por quê? Porque Deus deu aquilo que Ele achava melhor para mim. Se eu tivesse casado com a outra, segundo a minha vontade, talvez eu seria aí um divorciado, separado, sei lá. Então Deus achou por bem agir conforme a vontade dele. Então, muitas vezes, esse gemido é uma forma de descrever um sentimento ou experiência que é tão poderoso que vai além da capacidade da comunicação verbal. Porque às vezes você não sabe transferir o que você está sentindo a Deus, até porque você não sabe o que você precisa, e Deus sabe. Por exemplo, você tem um problema emocional, mas você não sabe. Você sente dores, você tem a mente acelerada, você não dorme, você tem insônia, e você não sabe que esse problema é emocional. E aí você começa a tomar remédio, você começa a tomar chá, você começa e não sara você. Por quê? Porque você ainda não encontrou um médico. Você precisa de um médico para ele delatar você, para ele falar para você que o seu problema é emocional. Então é mais ou menos isso. Você está com um problema, só que você não sabe
para você não sabe para você poder saber pedir para Deus a respeito disso, mas Deus sabe. E muitas vezes nós somos pegos de surpresa e falamos, nossa, nem sabia que eu precisava disso, não é que deu certo? Acho que foi Deus mesmo, né? Então, o que acontece? Voltando lá no culto, quando você orar, quando você louvar a Deus, pense nisso. A qualquer hora do dia, a sua oração, inclusive o teu jejum, a tua meditação, a tua leitura bíblica, o culto que você vai à igreja, está sendo depositado nas taças de ouro desses 24 anciões. Nada é desperdiçado. Nada é desperdiçado. E uma outra coisa que eu quero mostrar para você. Então eu expliquei para você que, primeiro, João chegou antes de Jesus no céu, tá? E ele disse que ele olhou e não viu no céu, na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir aquele livro, romper aquele livro e abrir os seus selos. Por quê? Até porque João estava vendo no trono apenas o Pai segurando o rolo. E de repente, Jesus aparece. E da onde foi que ele surgiu? Atos, capítulo 1, versículo 9. Enquanto João estava lá esperando, Jesus estava aqui, ó. Atos 1, 9. Dito essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos teus olhos. Aí ele chegou aonde? Chegou lá em Apocalipse capítulo 5, onde João tinha chegado primeiro e estava assim, entre aspas, meio que confuso. Quem vai abrir? Não tem ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, quem? E aí o cordeiro chega e a Bíblia disse que então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Claro, ele acabara de ressuscitar, passou 40 dias na terra e veio com aquela imagem na visão de João. E ele tinha 7 chifres, né, que é todo o poder. O chifre representa o poder, então ele tem todo o poder nos céus e na terra, bem como os 7 olhos, porque ele é onisciente. Ele vê e conhece todas as coisas. E são os 7 espíritos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Okay? No sentido de que ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas aí eu tenho outra curiosidade para mostrar para vocês, que está lá no livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 13. Daniel 7, 13. Presta atenção. Eu estava olhando, Daniel, nas minhas visões à noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Quer dizer, presta atenção. Daniel, nas suas visões de noite, ele viu o Filho do Homem, que é Jesus, indo em direção, se dirigindo ao ancião de dia, que é Deus. Ora, peraí. Acabamos de ler lá no Apocalipse essa cena aqui. Por quê? O que está acontecendo aqui? Peraí. E alguns estudiosos dizem que o livro do Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento, e realmente é. E
Ele se dirigiu ao ancião de dias, nós vimos, ele deu o rolo na mão de Jesus, tá? E no versículo 14 diz assim: foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Mas peraí, como pode que Daniel está vendo uma coisa que ainda falta 600 anos ainda para Jesus nascer, porque aqui nós estamos mais ou menos no ano 550 a 600 antes de Cristo. E como que Daniel está vendo Cristo aqui, como nós acabamos de ler no Apocalipse agora? Como pode? Isso para nos dizer o seguinte: quando ele diz que ele é o mesmo ontem, passado, hoje, presente, e será no futuro, ele está no presente dele. Ou seja, se ele está no passado, ele está no presente dele. Se ele está no futuro, ele está no presente dele. Então, faltando ainda 600 anos, 550, 600 anos para Jesus se encarnar no ventre de Maria, fazer os 3 anos, 33 anos de ministério, e depois morrer, ressuscitar, e depois lá em Atos 1:9, ele subindo ao céu, e depois chegar lá em Apocalipse 5, quando a gente lembra, e encontrar João, que subiu, chegou primeiro que ele. Como isso pode acontecer? Para você ver que antes disso acontecer, Daniel já teve essa primeira visão. Essa primeira visão. Ele, a mesma visão de João. Ou seja, ele estava com uma espécie de câmera filmando a subida de Jesus. Filmando. Vou ler de novo. Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem. É Cristo. Faltava 600 anos para ele nascer ainda. E Daniel já estava vendo. Dirigiu-se ao ancião de dias. Quem? O Pai. Que estava com, que acabamos de ler aqui, estava e vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, que é o Deus que Daniel está falando aqui, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E aqui Daniel também está vendo a mesma visão. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio para quem? Para Cristo. E glória e o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então está aí um culto que há no céu um culto diariamente, 24 horas por dia, um louvor que você canta. Você está lavando louça aí, você, mulher, você é cristão, você está lavando sua louça aí, cantando, louvando a Deus, está subindo para taças do 10º ancião. Você que está fazendo comida, está lavando louça, está cantando, está louvando, ou até mesmo
lavando ali, fazendo alguma coisa e orando, em alta voz ou até baixinho, tá subindo para taças de ouro do ancião. O rapaz também que está trabalhando aí na sua construção, ou dirigindo pela estrada e cantando e com som ligado e louvando a Deus, está enchendo a 10ª taça do ancião dos dias. Então nada é desperdiçado. Nada é desperdiçado. Então eu quero dizer o seguinte, para finalizar, deu para a gente entender um pouco o que significa, qual a importância que nós temos para produzir um culto no céu. Porque quem leva esse culto, esse louvor é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que ele intercede, que não sabemos orar como convém, mas ele intercede. Ou seja, vamos fazer uma coisa aqui bem explicadinho. Quer ver? Vamos supor, embora Deus conhece todos os idiomas, vamos especificar um. Vamos supor que Deus entende só inglês. Deus entende só inglês. Não entende português, não entende castelhano, não entende espanhol, não entende nada. Só inglês. Como a gente já não sabe orar e também a gente não fala inglês, chegaria no trono, lá nos ouvidos de Deus, e Deus não entender nada, porque ele só entende inglês. Aí o que acontece? Quando você ora, o Espírito de Deus, que intercede por nós, ele traduz esse português que você falamos, traduz o espanhol, traduz o português para o inglês, traduz o espanhol para o inglês, traduz o mandarim para o inglês, traduz a língua napolitana para o inglês, para quando chegar lá, já chegar lá interpretadinho, bonitinho. E vai tirando, e a nossa oração é tão feia, que o Espírito Santo vai tirando aquelas ferpas, aqueles defeitos da oração, vai arrumando direitinho, vai tirando aquela letra, aquela vogal, aquela consoante que está errada da palavra que ele pronunciou, ele ajeita direitinho, traduz, chega lá no trono de Deus e Deus ouve. É mais ou menos assim. Porque Deus conhece todas as línguas, mas eu especifiquei só essa para a gente entender como que chega a nossa oração até o trono de Deus. Porque é o Espírito Santo que traduz aquilo que nós falamos, aquilo que inclusive cantamos, né? Porque se nós não sabemos orar, cantar muito menos. Então, o Espírito de Deus que leva esse louvor, essa oração, numa tradução tão linda, tão bonita, que chega lá nos ouvidos de Deus, que chega a agradá-lo, e eles respondem, ou ele responde a nossa oração. Então deu para entender que a Bíblia, se for analisar, ela é um pouco difícil. Ela não é fácil de entender. Não vou dizer para você falar assim, mas a Bíblia não é um bicho de 7 cabeças. É, sim, ela é difícil. E outra, sabedoria bíblica não é dada para todo mundo, é dada para poucas pessoas. Nem todas as pessoas conhecem o que eu, por exemplo, passei para você aqui agora, biblicamente falando. Nem todos conhecem. Talvez até você ficou entusiasmado. Nossa, é mesmo? Essa de Daniel aqui, antes de ainda faltar 600 anos para Jesus nascer, e ele já viu tudo direitinho, tudo como já tivesse acontecido, E João lá, nossa, mas João chegou primeiro que Jesus no céu, Guilherme? Chegou primeiro. Enquanto Jesus estava subindo lá no Atos 1, capítulo 9, João já estava lá esperando. E ele ficou apavorado, porque ele não encontrava ninguém para abrir o livro e pegar o livro da mão do ancião de dias, como Daniel disse, né? E abrir os selos, e de repente chegou um cordeiro como tendo sido morto. Então está aí. Por quê?
aqui o entendimento da palavra de Deus é muita oração, é muito estudo, é muito, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito, assim, exigente, muito, assim, como que eu posso falar? Eu cavo muito, eu pego informação bíblica, eu aprendo, falo, não, mas ainda não está bom, eu quero mais, eu quero transmitir inteligência, sabedoria a mais.